Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série B, segunda rodada. Chegamos ao final de segunda rodada, times muito bem, obrigado, e outros que se imaginavam estar muito bem, estão muito mal. Além do Sport, que ainda não estreou. Mas mesmo o Sport não estreando, o Sport não é o lanterna. Porque não jogou, não tem como colocar ele como lanterna, né? Ele simplesmente não jogou. Então é sobre esse resumo da segunda rodada do Brasileirão 2023 Série B que a gente vai fazer os nossos comentários breves neste momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aí a Série B, meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara, aqui para os jogos. Bom, tivemos o Atlético Goianiense jogando em casa, um jogo difícil contra o CRB. O Atlético Goianiense teve um jogador expulso no segundo tempo e tomou uma pressão danada. O CRB poderia ter empatado ali essa partida, mas o Dragão conseguiu segurar esse 2-1. O Dragão, na minha opinião, é um time que, na verdade, eu fiquei surpreso com o rebaixamento do Atlético Goianiense. Essa é a verdade, eu fiquei surpreso. Mas vejo o Dragão com possibilidades de voltar, tá? Ele tem uma estrutura muito boa, o Atlético Goianiense. Então eu vejo o Atlético Goianiense com possibilidades de voltar à Série A. Lógico, a gente está no início de um campeonato. É complicado você cravar alguma coisa, mas pela estrutura, eu acredito que o Atlético Goianiense tenha condições de voltar. E o CRB que estreou, o CRB não jogou na primeira rodada, que o jogo era contra o Sport, acabou perdendo o jogo, fora de casa para um adversário para a Série B complicado também, então não foi nada demais, não foi nenhuma catástrofe o CRB ter perdido para o Atlético Goianiense, mas teve chance de empatar. Então 2-1 Atlético Goianiense, grande resultado diante do que aconteceu, principalmente no segundo tempo, ter o jogador expulso. Botafogo 1, Sampaio Correia 0. Botafogo, se eu não estiver enganado, fez o gol de pênalti. Se eu não estiver enganado, deixa eu até dar uma olhada aqui. Exatamente, aos 11 minutos. Dei uma olhada nos melhores momentos. O Botafogo atacou bastante, atacou até mais do que o Sampaio Correia. Você pega aí o número de chute, foi maior, apesar do Sampaio Correia ter tido mais a posse de bola, mas acaba sendo uma característica do futebol brasileiro, que eu não gosto, mas é uma característica do time abrir o placar muito cedo e depois não ficar com a bola ficar com o adversário, ou pelo menos tentar ficar com a bola. Dois times que erraram muitos passes, os dois erraram muitos passes. Meu irmão, passe. Eu vou pegar a frase que o treinador do Flamengo falou no seu treinamento. Vamos ter respeito à bola, vamos respeitar a bola. E o passe é um respeito à bola. Você dá passe errado, você está desrespeitando o futebol, você está desrespeitando o jogo. E isso aconteceu muito nesse jogo do Sampaio Correia e Botafogo. O erro de passe, você tem que ter, principalmente do Botafogo, você tem que ter no mínimo 80% de acerto. 80% de acerto. Pô, se você estiver abaixo disso, já está errado. E esse jogo teve muito passos errados, mas acabou o Botafogo vencendo aí por 1-0 gol de pênalti. Tivemos Ponte Preta 1, Criciúma 2. Um jogo aonde
gols saíram próximos, um aos 10, 12 minutos, outro aos 14 minutos, e no primeiro tempo ainda o Criciúma conseguiu fazer mais um gol. Aí você vê aí o time que está perdendo com mais posse de bola. Só que nesse caso ficou bem parelho, ficou 55 a 45, não é que o Criciúma deu a bola, o Criciúma tentou, mas é óbvio, a Ponte Preta jogando em casa, ela vai perdendo, ela vai ter um pouco mais de volume. Então, neste caso, desta posse de bola ter sido a favor da Ponte Preta, eu entendo, porque não foi uma coisa discrepante, igual teve o jogo Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro teve quase 80% de posse de bola. Aí é botar a bunda no travessão. Não foi esse o caso. O número de chutes ali em direção ao gol, até bem parecido. O número de passes certos, acima de 80%. Então, cara, foi um jogo que rolou. Teve jogo. Muitos erros de passes, não tem jogo, o jogo fica muito picotado e o Criciúma consegue uma grande vitória fora de casa perante a Ponte Preta. Tombense fez 3-0 no Ituano, no bom time do Ituano. O time do Ituano é um bom time, a gente tem que ressaltar, e fazer 3-0 no Ituano é um grande resultado. E você pega aí, ó, posse de bola, 50% a 50%. Número de passes, acima de 80%. A finalização que ficou discrepante. A Tombense teve 5 vezes mais chutes em direção ao gol do que a Tombense. Por isso, fez os 3-0. Então, nas finalizações, ficou decretado a vitória do Tombense. Grande vitória em cima do Ituano, que vai brigar na parte de cima da tabela. Avaí 1, Mirassol 0. Jogo aí com expulsões, né? Tanto de um lado quanto do outro, do Avaí no finalzinho do jogo. O gol do Avaí foi nos acréscimos do segundo tempo, já estava 51 minutos do segundo tempo. Você pega um jogo aí com o Avaí com mais posse de bola, com mais chute, acertos também acima de 80%. O Mirassol errou demais. O Mirassol ficou abaixo de 70% de posse de bola, de acerto de passes. Então, cara, você olhando os números aqui, número de chute, posse de bola, acerto de passes, na minha opinião, justo a vitória do Avaí. Novo Horizontino e Juventude. Novo Horizontino também, muitas expulsões na Série B, né? Muitas expulsões na Série B. E pelo Novo Horizontino, se eu não estiver enganado aqui, foram 2 expulsões, né? 2 expulsões. Uma aos 42, 43 minutos e outra aos 46 minutos. Você pega aqui os números: 25 chutes do Novo Horizontino, 7 em direção ao gol. Juventude deu 2 chutes, teve um pouco mais de posse de bola, mas chutou bem menos. Os dois times erraram muitos passes. Então, a vitória vem aqui para o Novo Horizontino em relação aos chutes ao gol, as tentativas, a vontade de fazer o gol. Por isso, o Novo Horizontino leva essa vantagem, esse 1-0, jogando em casa. Ceará e Guarani, tem o vídeo aqui no nosso canal. Não tem como não falar. O Guarani foi superior, por isso fez 3-0. O Ceará, bicho, irreconhecível. O Ceará irreconhecível. Mas tem um vídeo aqui falando desse jogo no canal. Então você vai lá, dá uma olhada. Eu só digo que foi justo a vitória do Guarani. E é por isso que o Guarani é o líder da Série B. Sport Recife Vila Nova não teve, foi adiado. Sport campeão pernambucano. Parabéns ao Sport aí por mais um título para sua galeria aí. Parabéns ao Sport. Tivemos Chapecoense 3, Londrina 0. Você pega a Chapecoense aqui, 11 chutes em direção ao gol. Londrina, 1 chute em direção ao gol. Não queria ganhar. O time que dá 1 chute em direção ao gol não quer ganhar. Teve 14 chutes, mas em direção ao gol 1.
A Chapecoense, 24 chutes, 11 em direção ao gol. Posse de bola foi um pouquinho mais do Londrina. Acerto de passes ficaram ali em 80%, mas, mais uma vez, venceu o time que tentou mais, que chutou mais. E quem chutou mais foi a Chapecoense, por isso fez 3-0. E finalizando, tivemos ABC 0, Vitória 3. Olha o Vitória, olha o estado da Bahia chegando. ABC de Natal, moleque, Natal, muito bom. Não foi um jogo com muitos chutes. Chutes 12-12. Em direção ao gol, 1 do ABC e 4 do Vitória. Dos 4, 3 entraram. Ou seja, lógico, teve aí 2 gols de pênalti, né? Um no final do segundo tempo e outro nos acréscimos do segundo tempo. E um na metade do segundo tempo. Na verdade, os 3 gols foram no segundo tempo. Mas não foi um jogo que a gente está olhando aqui em relação à contundência, finalização, não foi um grande jogo. Posse de bola, o Vitória teve mais. Precisão nos passes, o Vitória teve mais. Então você pega o time que acertou mais passes, Vitória. O time que chutou mais em direção ao gol, Vitória. O time que teve mais posse de bola, Vitória. Merecida a vitória do Vitória. Ou o triunfo do Vitória. Então, pelos números aqui, justo o que aconteceu entre ABC e Vitória. Com isso, vamos lá para a classificação da segunda rodada. Só lembrando, o CRB só tem um jogo. O Vila Nova também só tem um jogo. Deixa eu pegar aqui. O Vila Nova tem um jogo. O CRB só tem um jogo. E o Sport não tem jogo ainda. Então tem 3 times. Sport sem jogo. Vila Nova e CRB, cada um com um jogo. Beleza? Então vamos lá aqui para a classificação dessa segunda rodada. Guarani com 6 pontos e saldo de gols de 6, fez 7 gols, só tomou 1. Segundo colocado, Vitória, também com 6 pontos, fez 6 gols, não tomou nenhum. Só está na segunda colocação Vitória pelo gols pro, porque o Guarani fez 7 e o Vitória fez 6. Tá? Mas está muito parelho ali os dois. Na terceira colocação, Criciúma, também com 6 pontos, com saldo de gols 3. E na quarta colocação, o Botafogo, com 6 pontos e saldo de gols 2. Os 4 primeiros, obviamente, venceram na primeira rodada e também venceram na segunda rodada. Só lembrando que na primeira rodada tivemos 9 jogos e eu acho que foi... Não, se eu não estiver enganado, acho que não tivemos empate na primeira rodada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, tivemos um empate, Sampaio Corrêa Atlético Goianiense. Mas não tivemos empate. Ou seja, de 9 jogos, um empate e 8 vitórias. Então, 8 times venceram na primeira rodada. Agora, dos 8 times que venceram na primeira rodada, 4 continuaram vencendo. São os 4 primeiros colocados. O Atlético Goianiense, que venceu na primeira rodada, empatou na segunda rodada. E os outros 3 times que venceram na primeira rodada perderam. Chapecoense perdeu. Deixa eu dar uma olhada aqui, não. Deixa eu ver. Chapecoense não. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O Mirassol, que venceu na primeira rodada, perdeu. O Ituano, que venceu na primeira rodada, perdeu. E o Londrina, que venceu na primeira rodada, também perdeu. E times que perderam na primeira rodada e ganharam na segunda rodada, Chapecoense perdeu na primeira rodada, ganhou. Tombense perdeu na primeira rodada, ganhou. Novo Horizontino perdeu na primeira rodada, ganhou. Avaí perdeu na primeira rodada e ganhou na segunda. E outros que perderam na primeira rodada e continuaram perdendo. Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará. E teve times que empataram na primeira rodada, que é o caso de Sampaio Corrêa, e perderam na segunda.
e o Atlético Goianiense, que empatou na primeira e ganhou na segunda. Então, tá, Guarani, Vitória, Criciúma e Botafogo, os dois com 2 vitórias. O Atlético Goianiense na 4ª colocação com empate e uma vitória, está com 4 pontos. Na 6ª colocação, Chapecoense com 3, Tombense também com 3, Vila Nova com 3, Novo Horizontino com 3, Mirassol com 3, Ituano com 3 e Avaí com 3 e Londrina com 3. Ou seja, com 3 pontos temos o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º colocado com 3 pontos. Na 14ª colocação, o Avaí com 1 ponto. Na 15ª, o Sport, que não jogou ainda, na 15ª colocação. Na 16ª colocação, o CRB, que só tem um jogo e perdeu. E na zona de rebaixamento, o Juventude com 2 derrotas com saldo -2. A Ponte Preta na 18ª colocação com 2 derrotas com saldo -4. O ABC na 19ª colocação com 0 ponto e -4. E na lanterna da Série B, o Ceará com saldo -5. O Ceará não fez nenhum gol e tomou 5. É a pior campanha da Série B, o Ceará. Ceará que eu esperava tá lá em cima, tá lá no topo. Tá me decepcionando o Ceará. Realmente está me decepcionando. E quem está me surpreendendo, até pelo que aconteceu, pelo que eu vi no Campeonato Baiano, é o Vitória, que está ali me surpreendendo na 2ª colocação. Então tá aí o meu resumo da 2ª rodada do Brasileirão da Série B. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!